E a nossa querida já está a postos. Tá ligado? Tem que... Isso. Foi? Graça e paz, queridos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Habacuque, no capítulo 2. Vamos ler esses 5 primeiros versículos, não é? Capítulo 2. Quando o profeta diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Obrigada. Quando nós lemos o profeta Habacuque, nós ficamos um pouco em dúvida. Será que esse homem está vivendo hoje? Porque a perplexidade que ele viveu era a perplexidade que nós estamos vivendo hoje. Não é? Porque o reino de Judá estava se deteriorando de uma maneira avassaladora desde dos dias de Josias. Nós lembramos, nos dias de Josias, que já o seu avô Manassés tinha sido homem que não agradou a Deus, e depois o seu pai, Amon, tinha desagradado a Deus. E só para dar uma recapitulada, quando Josias sobe para reinar, a Bíblia diz que ele tinha 8 anos. Quando subiu para reinar, no 18º ano, quer dizer, ele estava com 26, ele resolveu dar atenção para o templo. Que surpresa! Porque quando ele dá atenção para o templo, ele viu que o templo estava estragado por fora e por dentro. O templo só tinha o nome de templo de Deus. Mas dentro, a Bíblia diz que existia só a adoração a Baal. A Bíblia diz que ele mandou que se tirasse do templo todos os utensílios que tinham sido para Baal, para o poste ídolo e para todo o exército dos céus. Ele diz que lá dentro queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas, todo o exército do céu. Havia também a casa das prostitutas cultuais e os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, que estava à entrada da casa do Senhor. Isso é pouco se nós formos ler tudo o que estava acontecendo. O templo tinha sido feito para o Senhor, era dedicado ao Senhor, mas lá dentro era só para Baal. Então ele mandou tirar tudo, nós sabemos que ele restaurou, houve a primeira Páscoa, mas ele morreu. Tudo voltou a ser o que era antes. Habacuque era seguramente um sacerdote que foi elevado a profeta. E de uma hora para outra esse homem fica alarmado, não é? Ele diz: até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás.
pense que quantas vezes você se encontra nessa situação. Gritar-te-ei violência, e tu não salvarás. Por que, Senhor? Tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há contendas e o litígio se suscita. Por causa disso, por esta causa, olhe se você não está vendo a nossa pátria. A lei se afrouxa. Existe lei, mas ela se afrouxou. Existe lei, mas está deturpada. Mas ela existe. A justiça nunca se manifesta. É tudo uma vergonha. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Não dá a impressão que Abacuque estava vivendo nos nossos dias? Eu disse, esse homem viveu agora. Aí, o que ele faz? Ele fez a coisa certa. Como nós precisamos fazer. Ele não foi procurar partido político. Ele não foi perseguir o rei. Ele não foi gritar pelas ruas. Ele gritou na única direção que ele podia gritar. Porque, meus irmãos, de uma hora para outra, se nós olhamos para a ciência, ela não responde. Olhamos para as filosofias, não tem explicação. Olhamos para a religião, não tem explicação. Olhamos para os partidos, não tem. Só tem uma direção para olhar para cima. Quando tudo está ruim, pelo menos assim, nós elevamos os nossos olhos para aquele que criou os altos. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Socorro não vem dos montes. Não vem do monte de autoridade, não vem do monte de dinheiro, não vem do monte de cultura. O socorro vem do Senhor. Então, assim como Paulo diz para nós, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós estamos entrando no ano, um novo período, e nós sabemos que Deus trabalha em períodos de uma forma desorganizada e nós não compreendemos. O profeta estava perplexo, como é? Que Deus está vendo isso? Naquele momento, Deus pareceu indiferente. Deixa eles se danarem aí embaixo. Era o que parecia. Porque se o Senhor me deixa ver a violência, eu clamo para o Senhor, nada acontece. Parece que sempre piora. Porque essa é a impressão que a gente tem. Desde a minha conversão, aprendi a orar pelo Brasil. Até hoje eu estou orando. Mas Deus mandou orar. Então, nós vamos ver que o profeta clama para Deus. O profeta se queixa. Parece que Deus estava indiferente. E Deus vai mostrar para o profeta que ele estava trabalhando nas nações. Mas o profeta não percebia. E aqui que Deus vem dar a revelação e não a explicação. Deus não tem que nos explicar por que Ele faz as coisas. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, Ele revelou o plano dEle para Abacuque. E Ele disse que o que Ele estava fazendo ia causar um choque. Como dizem os jovens no Brasil, ia ser chocante. Porque ele ia disciplinar o povo de Deus com uma vara ímpia. Ele ia usar os caldeus. E Abacuque pegou, intercedeu e disse, o senhor não pode fazer isso. O
O Senhor é santo. O Senhor não faria uma coisa dessa. A coisa foi tão chocante que Abacuque, ele não acreditou. E ele insiste com Deus, não é? E quando ele insiste com Deus, esse Deus que trabalha na plenitude do tempo, Deus diz para ele: vou fazer sim. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza, Abacuque, que eu vou fazer. Escreve a visão. E eu quero que todo mundo veja. Bota aí um outdoor. Vão ler até aqueles que passam correndo. Eu vou fazer. O que eu estou dizendo que vou fazer é no meu tempo. A visão pode tardar, mas ela vai acontecer. Ela se apressa para o fim, mas não vai falhar. Quando nós pensamos nas coisas de Deus, Deus gosta que busquemos a escatologia. O nome pode ser teológico, mas Deus gosta. Se você pensar, quando estava naquela situação, um exemplo, a situação de Nínive, a primeira vez que Deus fala com Jonas, no capítulo 1, ele diz: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a mim. Olha aqui, a ação seria do profeta. Eu não sei como é que o profeta ia clamar, mas Deus disse para ele clamar. Nós sabemos o que aconteceu. Jonas, depois de vomitado pelo peixe, seguramente vem para casa quando ele estava limpinho, tomado banho. A Bíblia diz no capítulo 3, veio segunda vez a palavra de Deus a Jonas, filho de Amittai, dizendo: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Mudou. Agora a palavra não é de Jonas, é de Deus. Agora não é Jonas que vai clamar. Jonas vai abrir a boca, usar suas cordas vocais, mas a palavra é de Deus. Jonas teve que ir. Chegou lá, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40. Ele repetiu um sermão de 7 palavras o dia todo. Minha filha, me perdoa, mas não consigo. Começa a falar, começa a suar. Ele repetiu um sermão de 7 palavras. Aquele sujeito que Jonas devia ser chato. Ele estava ali de má vontade. Ele não podia aceitar que Deus se interessasse pelos ninivitas. Ele estava ali porque tinha que estar. Vestido de forma diferente, aquele judeu, meu Deus, só Deus. Atravessou a cidade todinha, não deu bola para ninguém, foi sentar para ver o resultado e viu. O que é que aconteceu? O rei desceu do seu trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre a cinza, deu um mandato nacional. Todos se convertam ao Deus de Jonas. Todos comecem a jejuar até os animais. Você pergunta, o que foi que aconteceu? Jonas não falou de pecado. Jonas não chamou ninguém para o arrependimento. Mas Jonas, a palavra que veio foi uma palavra escatológica. Foi apontando para um fim iminente. Hoje são 40 dias, amanhã são 39, e depois são 38, vai acabar. Então, nós vemos aqui Deus dizer: olha, Abacuque, pode escrever e anunciar, porque se apressa para o fim.
O tempo está passando e o dia vai chegar. Porque vai acontecer. Esse é o pensamento que Deus está dando para nós hoje. Quando nós lemos Apocalipse. Apocalipse é uma carta que Deus manda para a sua igreja. Ali ele escreve, Jesus Cristo dita 7 cartas para 7 cidades diferentes, onde tinham igrejas. Ali haviam mais de 10 cidades, mas Jesus Cristo escolheu 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, para aquelas cidades. Mas Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João, para João mandar para você e para mim. Apocalipse não é a revelação de Jesus Cristo que ele mandou para o mundo. Não. Não é para o mundo, é só para a noiva. Para quê? Para nos avisar que as coisas vão ficar muito ruins e vão ficar pior. E ele não vai desistir. Ele não vai mudar. As coisas vão acontecer, sim, até o ponto final. E nós estamos aqui vendo as coisas acontecerem, mas Deus trabalha com plenitude de tempo. Eu não sei porquê. Ele me deixou viver para ver isso tudo. Se ele tivesse me trazido no século XVIII, eu não ia ver. No século XVI, eu não ia ver. Mas ele me trouxe e trouxe você para nós sermos a igreja de Jesus Cristo do tempo que nós estamos vivendo. Porque ele tem alguma coisa para nós. Olha aqui, Deus trabalha com plenitude de tempo e ele não se apressa. Não tem porquê. Deus estabelece um tempo e ele vai cumprir. Se você olhar as promessas dele, sofrem as pessoas que não entendem que Deus é Deus. Por exemplo, quando ele prometeu o Messias para Eva, lá em Gênesis 3, Eva, ele prometeu assim, ele olhou para o diabo que estava travestido de serpente e disse, eu, Deus, colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Descendente, ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder. Glória a Deus. Acabou. Passou Eva, passou tudo, passou dilúvio, e passou Egito, e passou profeta, e passou tudo. Há 2000 anos, quase, atrás, Paulo escreve assim em Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, Deus não pediu licença. Deus não recuou. Deus não mandou o Messias na época de Davi. Deus não se importou com o Império Romano. Deus mandou no tempo que ele tinha estabelecido. Nasceu. Nasceu que ninguém se importou. Vocês viram quando Jesus nasceu? Nem um sacerdote em Israel sabia. Nem um fariseu. Tanta gente espiritual. Ninguém viu. É interessante que nos momentos mais dramáticos da história de Deus com o homem, ninguém percebe. O Filho de Deus estava nascendo, estava se cumprindo a promessa que Deus fez a Eva. Deus não tinha dado para ela o tempo. Ele disse, vou fazer. E fez. Esse negócio, apressa-te, Senhor, em socorrer-me.
Quem disse que eu vou apressar a mão de Deus, se Deus tem um tempo estabelecido? E ele nunca recua. Nunca recua. Quando vem o Filho de Deus, até magos viram a estrela dele e vieram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ninguém sabia. O que nós chamamos de Natal é, na realidade, o cumprimento da promessa que Deus fez a Eva lá do Éden. Deus fez, Deus trouxe, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nasceu. Deus não se importa com a nossa pressa, porque Ele é Deus. Ele estabelece o tempo e Ele cumpre. Quando nós olhamos mais um exemplo, no capítulo 2, né, do Evangelho de Jesus segundo Lucas, tem exemplo de um homem idoso, né? A Bíblia diz avançado em dias, eu não posso dizer velho, porque o pessoal não gosta que diga velho, né? Fica ofendido, não sei por quê, não quer morrer, mas não quer ficar velho. O que é que a gente vai fazer? Aqui tem um exemplo maravilhoso de um homem idoso, piedoso, que tinha fé em Deus. A Bíblia diz no versículo 26 de Lucas 2, revelara-lhe o... Não, no versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Ele esperava. E quem espera em Deus, chega lá. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Você pensa, este homem piedoso, ele deve ter contado para todo mundo, eu não vou morrer, eu vou ver o Cristo do Senhor. Ele foi ficando velho, Deus não disse para ele quando era. E foi ficando velho. Vocês sabem como é que se faz com velho. E aí, Simeão, cuidado para você não ver o Cristo de Deus, senão você vai morrer. Rapaz. Todo mundo já estava brincando com Simeão. Todo mundo. Um dia, este homem velhinho, o coração dele aqueceu em casa. Levantou, botou a capa, botou o quipá, pegou a bengala, caminho do templo. Chegou lá, subiu aqueles degraus, assentou-se e ficou cansado. Ficou lá. Sacerdotes trabalhavam, faziam no seu turno, entravam crianças para serem, não digo apresentadas, mas circuncidadas, tudo normal. De uma hora para outra, o coração dele deu uma aquecida, ele olhou para a porta, vinha entrando um casal, com um bebezinho de 8 dias no colo. Ora, aquilo era uma coisa comum, entrarem casais, logicamente jovens, com um filho de 8 dias para ser circuncidado. Mas quando ele viu José e Maria, ele levantou. E ele foi para Maria. E uma das coisas mais interessantes que eu acho é que Maria entregou o bebê nos braços dele. Porque mãe não entrega filho assim, nos braços de um desconhecido que nunca viu. Pois Maria entregou. E ele diz simplesmente, agora, Simeão. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olhe bem, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra.
porque os meus olhos já viram a tua salvação. A tua promessa para mim foi que eu não morreria sem que os meus olhos contemplassem a salvação. Agora podes me levar, porque eu já vi a tua salvação. Está contemplado. Simeão, depois que falou tudo, segredou um segredo no ouvido de Maria, devolveu a criança, pegou o quipá, pegou a bengala, desceu do templo para nunca mais voltar. Nunca mais se ouviu falar em Simeão. Por quê? A promessa de Deus estava cumprida na vida dele. Enquanto a promessa de Deus não foi cumprida, ele sabia que não ia morrer. Porque Deus tinha prometido. Lembra de Caleb? Deus tinha prometido Hebrom para Caleb. Caleb rodou os 40 anos no deserto, sabendo que ele não ia morrer. Caleb, Deus disse que ele vai me dar Hebrom. Então, eu não vou morrer antes. Está vendo? Quando eles entraram, Caleb disse, agora está na hora. Josué dividiu tudo. Na hora aparece Caleb lá e disse, Josué, você lembra? Agora dá-me este monte. 85 anos. Por quê? Porque Deus tinha prometido. Depois que Deus deu o Hebrom para ele, ele sabia, agora eu posso morrer. A qualquer hora, porque a promessa de Deus é até aqui. Deus estabelece tempo. E nós não precisamos ter a menor dúvida quando foi Deus que estabeleceu. As suas promessas. Nós temos que hoje nada está escondido de Deus. O problema nosso é quando a nossa impaciência, na nossa impaciência, nós tentamos apressar a Deus. Deus deu uma semente. No dia que você veio para Jesus Cristo, nesse dia tudo começou. Tudo começou porque você nasceu. Você nasceu. Tudo começa. Deus tem um propósito para você. Senão ele não ia gastar tempo com você. Deus tem um propósito para você. Qual é o propósito de Deus? Que você viva aqui na terra para a glória dele. E nós ficamos olhando tanto, preocupados com as coisas do mundo, como se Deus tivesse esquecido de nós. Quando você planta uma semente, a semente vai ter que morrer para germinar. Quando ela germina, ela vai crescer para produzir o fruto, a árvore. Uma mãe sabe bem disso. Ela recebe o sêmen ou a semente, ela fica grávida. Depois da gravidez, em que a criança vem ao desenvolvimento do feto, para haver o nascimento, nós precisamos confiar. Quando nós lemos aqui em Habacuque 2, no versículo 3, ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Quantas vezes nós esquecemos disso na nossa vida? Esquecemos que Deus deu a João, Deus, quando levantou João, no capítulo 4, sobe, vem aqui, que eu vou te mostrar as coisas que acontecerão depois destas.
João disse que viu uma janela no céu e ele foi sugado, único homem que foi ao céu para fazer uma reportagem. Chegou lá, Deus passou o filme do que ia acontecer. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Vai fazer 2000 anos que aconteceu isso. João é levado lá e Deus, diante do trono de Deus. E Deus vai passar o filme do que vai acontecer. Eu não sei até quando, porque nós estamos adiantados no tempo. A Bíblia diz que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Então, 2033, por aí, vai fazer 2 milênios de que o Espírito Santo está na Terra. Eu não sei quando que vai acontecer, mas eu sei que nós somos a igreja mais próxima do arrebatamento, porque nós estamos aqui ainda. Quando João chega lá, Deus passou o filme. O trono, Deus no trono com o livrinho na mão, fechado, todo selado com 7 selos. Vem um anjo e diz, em grande voz, quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? E João está lá olhando. João sabia que livro era aquele. Eu não saberia. Você não saberia, porque não é da nossa cultura. Mas João sabia que aquilo ali era o certificado, o registro do planeta Terra. Quando você compra um imóvel, você tem que ter como é que chama? A escritura. Aquele livrinho era escritura, porque toda vez que se vendia um imóvel, tinha que ter uma escritura. Duas. Uma, toda escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos, que ficava com o proprietário. E outra, escrita por dentro e por fora, mais aberta. Porque não havia venda por perpetuidade. Havia o herdeiro e havia aquele que tomava posse por arrendamento. Até 49 anos, isso era o ano jubileu. Bem, João sabia que livro era aquele. Porque tanto sabia que chorava. Quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Aí a Bíblia diz, ora, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém veio. Ninguém foi digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos, e eu chorava muito. Você pensa um silêncio desse, só cortado pelos soluços do apóstolo João. Ele chorava. E então um dos 12 anciãos, ele vem para João e diz, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir-lhe os selos. Aí ele olhou para o trono. Olha o que foi que aconteceu ali. João, quando viu a voz do anjo forte, ele começou a olhar, disse, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele tirou a visão do trono. Ele não viu o cordeiro chegar, porque ele tirou a visão de lá. Quantas vezes nós tiramos a nossa visão do centro que é a vontade de Deus? E nós olhamos para tantas coisas e esquecemos que a solução está em Deus. João tirou, quando o ancião chamou a atenção, ele olhou. Aí, o cordeiro já tinha entrado. Ele perdeu a entrada do cordeiro. Olhou e viu um cordeiro em pé, como tinha sido morto. Veio,
tomou o livro e aí se desencadeia um louvor que vai se descentralizando em todo o universo, porque ele é digno. Você vai ver que no capítulo 6 começa a abrir os selos. Cada selo que ele abre tem uma repercussão na terra. No 7º selo, começam as 7 trombetas. Na 7ª trombeta, começam as 7 taças. E acabou. Aonde nós estamos? Vamos ver uma coisa. Eu quero chamar a atenção de vocês hoje, por causa da nossa perplexidade. Como o profeta Abacuque estava perplexo com tudo que acontecia. E nós estamos também, onde já se viu. Um exemplo. Bolsonaro não pode vir para a posse do Trump, porque o passaporte dele está preso. Por quê? Não se sabe, mas está preso. Isso dá uma perplexidade. Bolsonaro é perfeito? Acho que não. Não. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas acontece o seguinte, a justiça está torcida, ele é um ex-presidente, agrada a nós, filhos de Deus, meu presidente preso, como nós vimos o Lula. Ex-presidente proibido de sair do Brasil. Isso é o tipo de prisão. Então, isso e outras coisas que têm acontecido no Brasil nos deixam perplexos e entristecem o nosso coração. Não é com Bolsonaro, com Lula. Isso é uma coisa, meus irmãos, que está acontecendo no mundo todinho. Às vezes nós pensamos que é só no Brasil. Não é. O que vai acontecer e o que está acontecendo é no mundo todinho. Vocês vão esperar para ver o que vai acontecer com a Síria. Está quietinho, né? Aguarde. Ninguém fala mais da Rússia nem da Ucrânia. Os bombardeios continuam, com certeza que ninguém para uma guerra assim. Todo mundo pensou que acabou a guerra do Iraque. Continua a guerra do Iraque. Do Afeganistão. Continua a guerra da Síria. As guerras continuam. As guerras continuam. O mundo está em guerra. Então, não é só no Brasil. Então, nós estamos perplexos. Mas quando nós olhamos, só um exemplo. Quando você lê Apocalipse 6, a palavra diz assim, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um ser vivente diz, vem! E vem um cavalo branco. E o seu cavaleiro vem para vencendo e para vencer. E ele é coroado, ele recebe uma coroa. E ele tem na mão o quê? Um arco. Cadê a flecha? Não tem. Guerreiro sem flecha, só com arco, é o evangelho da mentira, do engano, da aparência. Ele tem toda a aparência, mas ele não tem a palavra. Ele não tem a seta. Por causa disso, vem o segundo ser vivente que diz, vem, e vem um cavalo vermelho. É o cavalo que vai abrir na terra o momento da guerra. Mas quem disse que o primeiro cavaleiro voltou? Não voltou. Antes não havia nenhuma mensagem. Porque começou agora a época do Espírito Santo. Vem a mensagem do evangelho falso. Fica na terra. Agora vem a mensagem da guerra. Fica. Já tem 2 mensagens. Depois vem a mensagem da fome, da carestia, da miséria. Você vê que a voz diz assim, no 3º selo, 1 quilo de trigo, 1 quilo de farinha por 1 denário, 2 quilos de cevada por 1 denário. O que significa? O denário é o salário de um dia de trabalho. Um trabalhador trabalha o dia todo, no final recebe 1 denário. Quando o trabalhador recebe o denário,
ele pensa, eu compro comida, eu compro farinha para fazer meu pão ou cevada para o meu cavalo? Alguém vai ficar com fome. Significa que aquilo que eu ganho não é suficiente. É o cavalo da carestia, da fome, do impedimento de você adquirir as coisas. Esse cavalo fica. Então agora já tem 3 mensagens: falso evangelho, derramamento de sangue, carestia, fome. O quarto ser vivente diz, vem. E vem o quarto cavaleiro. O nome desse cavaleiro é morte. A Bíblia diz, e o inferno vai seguindo. Vai morrendo e o inferno vai abocanhando. Fica na terra. Olha, depois vem o 5º selo dos mártires e assim vai. Então, houve uma acumulação na terra. Não é? Quando abre o 7º, vem as trombetas. A primeira trombeta afeta só 1/3. As trombetas vão afetar só 1/3. A primeira trombeta, 1/3 da terra, a segunda, 1/3 do mar, a segunda, a terceira, 1/3 dos rios, a quarta, 1/3 dos corpos celestes, só 1/3 para chamar a atenção dos 2/3, para abrir o olho por causa da misericórdia de Deus. E na 7ª trombeta, as 7 taças. Você vê como a terra tem recebido isso. Mas eu queria hoje, quando você olha isso tudo, chamar a atenção aos irmãos do que está acontecendo hoje, incentivar os irmãos este ano para lerem Apocalipse junto com as notícias do YouTube. Eu nunca sei quando é Facebook, quando é YouTube, para mim é tudo a mesma coisa. Você pega o que está acontecendo em Apocalipse e vai lá nesse negócio para ver. Se você for agora lá no YouTube, é YouTube que tem ou é Facebook, eu não sei. Você põe Rio Eufrates. E você vai ver que o Eufrates já secou 80%. Em 2013, a NASA publicou que o satélite da NASA tinha detectado que o Eufrates tinha secado 40%, eu não sei, até 46%, eu não sei o certo. 2013. Nós estamos em 2025. O Eufrates tem trechos de 2 quilômetros totalmente seco. Por que isso? Porque a Bíblia está dizendo aqui. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 12. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Aqui está dizendo que o Eufrates vai secar. Quando você vai lá, a Bíblia diz, por boca de 2 testemunhos, todo conhecimento será estabelecido. Vai lá no profeta Isaías, no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15. O Deus fala por boca do profeta Isaías que o Eufrates vai secar. Está aqui. Capítulo 11, versículo 15. Está escrito assim: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Está aqui, profetizado 700 anos antes de Jesus nascer. E depois que Jesus nasceu, foi à cruz, subiu ao céu, Deus mostrou que a 6ª taça vai ser derramada sobre o Eufrates para que ele seque.
se você observar, quando a sexta trombeta afeta o Eufrates no capítulo 9. A sexta taça afeta o Eufrates no capítulo 16. Olha o que acontece no capítulo 9 de Apocalipse, quando o Eufrates vai ser afetado pelos ventos que estavam presos. No versículo 13 do capítulo 9 de Apocalipse, diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma grande voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Olhe, sexta trombeta, solta os anjos que seguram o rio Eufrates. Sexta trombeta. Sexta taça, derrama no Eufrates para secar. Todas as vezes que se fala no Eufrates, aqui diz assim, o grande Eufrates. Por quê? O grande. O Eufrates não é o maior rio, não é maior que o Nilo, não é maior que o Amazonas. Por que o grande? Porque o Eufrates é o rio profético da Bíblia. O Jordão não é o rio profético da Bíblia. O Jordão é o nosso queridinho. Porque a gente gosta do Jordão. Porque o Jordão fala para nós de João Batista, de Jesus. Nós amamos o Jordão. Com certeza mais do que amamos o Amazonas. Porque nós somos assim, apaixonados pelas coisas da Bíblia. Graças a Deus. Porque diz grande Eufrates? Por causa da importância profética do Eufrates. Por quê? O Eufrates, ele desce dali, ele vem dali, da coisa de Damasco, e quando chega aqui, ele se encontra com o tigre que desceu da Babilônia. Os dois se encontram aqui, nesse lugar. Eu digo para vocês que eu vi isso tudo porque morei 3 anos e meio ali, 5 minutos a pé da minha casa. Essa região aqui se chama Gurna. Fica exatamente na Caldeia, em Ur dos Caldeus. Os 2 rios se encontram ali, né, uma ponta que tem. Ali os 2 se misturam e formam um só rio chamado Shatt al-Arab. Porque Shatt em árabe é rio. E eles correm juntos um período e desembocam no Golfo, que nós chamamos de Golfo lá, Golfo Arábico, no Brasil, Golfo Pérsico. E a água desses 2 rios que formaram o Shatt al-Arab, junto com a água do Oceano Índico, é que formam um golfo. Aqui nesse lugar, onde os 2 se encontram, existe uma população, essa região é chamada Marshes. Marshlands, eles dizem que são os pântanos, né? Marshes. Ali é cientificamente comprovado o paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva. Ali, naquele lugar. Esse rio, você lê a Bíblia e você vê que Deus já tinha criado todas as coisas, inclusive botou os 4 rios lá, antes de fazer o homem. Então, o rio Eufrates estava lá quando Deus pegou o barro da terra e criou o homem. Ele estava lá quando Deus criou a mulher. Ele estava lá quando Caim matou Abel. Ele estava ali quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso.
Então, o rio Eufrates é o testemunho ocular de toda a história do homem na terra. Por isso, ele tem cacife para secar o seu leito, para que os exércitos possam ir, para que ele leve os exércitos para o desfecho final do homem. Eu estou dizendo isso por quê? Porque está tudo escrito aqui. E agora você lê no YouTube. Se a 6ª taça foi derramada sobre o Eufrates, está esperando a 7ª? Será que nós não estamos muito próximos? Então, por que será que nós vivemos tão perplexos com todo esse desmando que está na terra? A imoralidade sexual exacerbada. Ninguém respeita mais nada. Os homens perderam a honra, para não dizer a vergonha. Os valores familiares, todos jogados no chão e pisados. O que é que falta para piorar? Não sabemos. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Deus diz aqui para Abacuque: eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós precisamos ter certeza de que se Deus nos chamou como igreja para estar aqui nessa época, não é apenas o privilégio de sermos a igreja de Jesus Cristo agora, mas é a nossa responsabilidade, porque a quem muito foi dado, dele muito será requerido. Nós temos uma incumbência. Nós precisamos ir à frente com este evangelho. Quando Jesus Cristo faz o seu sermão profético, o sermão profético de Jesus é impressionante, porque a gente vê Isaías profetizando, sabe que é Deus falando pela boca daquele homem. Vê Jeremias profetizando, é Deus falando pela boca. Mas quando a gente vê Jesus profetizando, é Deus falando, direto. Deus vestido de homem falando. E quando ele senta no Monte das Oliveiras, os discípulos vêm em volta dele, fazem 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação do século? Jesus Cristo olhou para eles, assim que nem pai olha para filho, e disse: vede que ninguém vos engane. Em outras palavras, vocês querem saber tantas coisas? Atenção para o engano. Porque o engano está aí. O engano foi a primeira arma de Satanás. Ele é especialista na mentira. A Bíblia diz que ele é o pai, ele é o genitor da mentira. Ele diz, ali Jesus, a primeira coisa que ele diz: porque aparecerão muitos no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já viu alguém dizer assim, eu sou o Cristo? Não. Você não viu. Mas, afinal de contas, o que é Cristo? O que é Cristo? Cristo significa solução. Solução. Quantas vezes já nós vimos homens se apresentarem como a solução? E sempre eles deixam pior. Mussolini não era a solução para a Itália? Deixou a Itália do jeito que ficou, com aquele tal de Milelira que só foi piorando. Napoleão Bonaparte deixou a França menor do que ele encontrou.
Hitler, vocês sabem que o plano de Hitler estava... O texto dele, quando ele subiu ao poder, o nome era Mein Had. Em árabe é Jihad. Jihad. Qual era o plano de Hitler? Era porque a Alemanha tinha sido obrigada, pelo Tratado de Versalhes, a pagar os custos da Primeira Guerra. Quem mandou? Eles tentaram, mas a Alemanha estava ficando completamente desmoralizada. Hitler se levantou e disse, eu tenho a solução, eu sou a solução. Você sabe que quem botou Hitler no poder não foram os camponeses, foram os grandes homens, os grandes intelectuais da Alemanha, foram os cientistas, os nobres. Ele foi apoiado por gente muito grande. Qual era o plano dele? Nós vamos dar calote. Vou pagar mais ninguém. Vamos pegar o dinheiro da Alemanha, restaurar nossas estradas de ferro, fortalecer nosso exército, construir um carro popular, Volkswagen. E não vamos pagar ninguém. E nós vamos pegar o dinheiro de quem? Desse povo que está aí, que não tem pátria, mas tem muito dinheiro. E vamos acabar com eles e saquear os seus bens. Os judeus. Pronto. E foi assim que ele que foi a solução, eu sou o Cristo, ele foi o Cristo da Alemanha, ele deixou a Alemanha na pior situação possível. Porque ele era o Cristo. Enganou a muitos. Como Napoleão Bonaparte enganou a muitos. Como Mussolini enganou a muitos. Quando surgem esses Cristos? Exatamente quando o Espírito Santo está na terra. Ele diz, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. O mundo sempre teve guerras, porque o homem é belicoso. Mas guerra mundial, só depois que o Espírito Santo está na terra. É a última etapa. Você vê no Brasil, o Lula diz, fome zero. Cadê? Eu não duvido que ele quisesse fazer. Eu não duvido. É possível que ele tivesse o desejo. É possível. Eu nunca conversei com ele. Mas lógico que não vai dar para fazer, porque Deus disse. Porque pobre sempre haverá sobre a terra. Por isso eu vos ordeno que estendais as vossas mãos para o teu irmão, para o pobre e para o necessitado. Portanto, não dá para ter fome zero. Ainda que ele quisesse, coitado, não conseguiria. Mas é um Cristo. Quer dizer, esses Cristo não significa que ele vai à cruz. Não é isso. Cristo é solução. Existem homens que acham que eles têm a solução e muitos deles realmente querem. Mas Jesus diz, muitos vêm por engano. Eu não sei quem veio por engano. Eu não estou no coração de ninguém. Mas ele diz, porque aparecerão muitos no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus Cristo vai dando ponto por ponto. Quando você vê o sermão profético de Jesus em Mateus 24, fica um item que ainda não está cumprido, só um. E este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Só falta esse. Só falta o evangelho ser pregado a todas as nações. Mas eu tenho boas notícias sobre isso. O evangelho está indo com toda a força, meus irmãos. Entre os muçulmanos está havendo uma decadência do islamismo, um crescimento muito grande do cristianismo. Você pode ter certeza. Última notícia minha, no dia 22 de dezembro, um pastor que esteve em Basra, extremo sul do Iraque, disse para minha irmã, o único problema agora lá é que
com o Eufrates secando, está muito difícil. Mas você pode perceber que nós estamos vivendo por tudo que nós vemos. Todas essas características que estão aqui em Apocalipse. Quando nós olhamos os nossos governos, nós temos desgosto de ver os nossos governantes, mas nós olhamos para o Brasil. Olha para o mundo. Olha para o mundo. Não é uma questão para o Brasil, é uma questão para o planeta Terra. O mundo todo está agitado e chacoalhado. Porque a revelação de Jesus Cristo não afeta o Brasil, o pecado não nasceu no Brasil. A mentira, a safadeza, o roubo, o crime não nasceram no Brasil. É próprio do homem. Então, o mundo todo está nessa situação, nós nos encaminhamos para um desfecho final. E nós vemos, pelo filme que Deus passou para João, e mandou João mandar para a gente, que nós precisamos olhar firmes e nunca pensar que Deus vai deixar um ponto sem cumprir, mas que Ele vai cumprir tudo a seu tempo e Ele tem um tempo estabelecido para tudo. E na hora, nada ficará sem ser feito. Portanto, nós precisamos entrar um ano de 2025, sabendo que muitas coisas vão acontecer. Coisas desagradáveis, coisas preocupantes, coisas agradáveis, muitas alegrias, mas também muitas tristezas. Porque nós estamos na derrocada final da humanidade. Eu não estou profetizando, eu estou dizendo o que está escrito. Quanto tempo nós ainda vamos ter até o arrebatamento? Nem Jesus Cristo sabe. Só o Pai. Mas o que eu posso dizer para você é: o justo viverá pela sua fé. Você é filho de Deus, você tem um chamado aqui na terra, você é a igreja de Jesus Cristo, Deus lhe trouxe aqui agora para esse tempo com uma proposta especial, de que você, para a glória de Deus nosso Pai, possa anunciar para todos que Deus se compraz em perdoar, que tudo o que Ele fez, que Ele faz e que fará, é pelo desejo que Ele tem de perdoar. Ele quer perdoar, mas estabeleceu um modo. O modo é através do arrependimento. Então, nós precisamos anunciar esse evangelho, para que todos se arrependam. Para que, então, Deus possa receber seus filhos. Para que o trabalho lá da cruz, doloroso, seja completo. Para que nós possamos viver um ano de 2025, cheios de coisas novas, de alegrias novas e de muita glória para Deus nosso Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Obrigada. Que isso, hein, gente? Que aula. Que aula. Eu fui anotando. Eu sugiro que você tire um tempo, entre no site da Seara para ouvir novamente, escrever. É muito importante a gente fazer isso. Olha, todo ano, essa querida sai no campo para poder levantar fundos para o trabalho de Maria e Marta lá, né? Lá no morro, com as crianças, que tem sido uma bênção, continua sendo uma bênção. E agora nós vamos ter o privilégio de poder contribuir. Amém? Então, eu quero que você tenha essa
vontade, faça mesmo. Nós temos algumas formas que nós podemos ter aqui, no caso não são os dízimos, mas são as ofertas que você pode usar para poder fazer essa contribuição. O Rafael vai botar uma música para a gente. E eu não sei se o pessoal da tesouraria pegou a maquininha, ligou aí, está tudo ligadinho? Então, está tudo ligadinho, tem a máquina ali atrás, se você não vai fazer com o Zelle, mas quiser usar a máquina, está ali. Mas que palavra maravilhosa, que faz a gente pensar. Nós temos ainda um tempo para poder falar de Jesus nas nossas vidas, nos nossos encontros, né? Então, assim, tudo aquilo, quantas coisas que o Senhor tem dado assim chance para que nós possamos fazer o trabalho de Deus, né? E quantas vezes a gente deixa de fazer. Então, é a sua oportunidade agora. Nós queremos ajudar, nós queremos levantar ofertas, e sem você, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. O privilégio é meu, o privilégio é seu, de poder contribuir. Esse trabalho é feito há quantos anos? 34 anos ela está fazendo esse trabalho. Eu já, assim, nesse tempo que a gente se conhece, né, ela já tem contado algumas coisas, algumas lutas, né, que ela enfrentou para que esse trabalho fosse feito. E quantas vezes o Senhor trouxe experiências maravilhosas para ela. É muito gostoso a gente poder participar de uma obra maravilhosa como essa. É privilégio nosso. Amém? Eu estava conversando essa semana e estava falando justamente sobre isso, o nosso coração missionário, né, que a gente, às vezes, se envolve tanto com as nossas coisas aqui, de onde a gente está olhando, que a gente deixa de ver aquilo que está acontecendo lá longe. Então, assim, lá, no Rio de Janeiro, existe um trabalho que chama Maria e Marta, né, que é um trabalho que alcança vidas que têm necessidade. Então, nós queremos dar essa oportunidade para você, de contribuir, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo isso agora e vamos agradecer a Deus, porque realmente é só Deus mesmo para fazer um trabalho desse. Olha, todo esse tempo, essa mulher de Deus está fazendo isso, subindo aquele morro, enfrentando aqueles marginais. Aí teve um tempo que acalmou, agora parece que está voltando de novo, né? Está a dificuldade, o perigo, né, do lugar. Então, a sua oportunidade é essa, da gente colocar diante do Senhor, e nós vamos estar orando. Amém? Vamos orar, e não pare por causa que a gente está se mexendo, não. Pode vir e trazer diante do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, te louvamos por essa vida preciosa, Senhor, que no alto dos seus 80 anos ainda está pregando a tua palavra, meu Deus, por todo o mundo, ó Deus, não só no Brasil, mas por onde ela anda, Deus, e em especial naquele lugar que foi o lugar que tu determinaste para que ela tivesse uma atuação mais forte. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a vida dela e te pedimos, ó Pai, dá mais e mais e mais, ó Pai, para que ela possa experimentar mais ainda das tuas coisas. Obrigado por toda a revelação da palavra que tu tens dado para ela e por tudo, ó Deus, que ela tem feito nesse mundo. Muito obrigado por essa vida preciosa. Agora, Deus querido, abençoa essa oferta. Recebe, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus, que seja multiplicado a 30, 60 e 100. E que, Deus, em nome de Jesus, aquele trabalho prossiga, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para esse nosso Deus. E fica de pé, porque nós já vamos estar indo.
Graças a Deus, eu quero reconhecer aqui a presença dos pastores que estão aqui conosco, da Quadrangular, né? Pastores amados, também meus primos lá do Brasil, que coisa boa, e todos vocês que nos visitam nessa noite, que Deus abençoe cada um, cada família, amém? E os nossos da casa também, ó, todo mundo, ó. Coração. Deus abençoe. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Pai, porque não existe Deus igual a Ti, ó Deus, que se revela, Deus, que revelou no passado, revela no presente e vai continuar se revelando até o fim dos tempos. Senhor, muito obrigado por quem Tu és na nossa vida. Nós te amamos e queremos caminhar contigo todos os dias, Pai. Fica conosco no restante dessa semana. E que o amor do Pai, as misericórdias do seu Filho amado Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, aqui e em toda a terra. Amém? E o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe. Fala com teu irmão, com a tua irmã, e a gente vai seguindo em frente. Amém?